Presente. Bom, colegas vereadores e quem nos acompanha através da TV Câmara, Canal 16, nas redes sociais, eu chamo a atenção de todos e peço a atenção dos colegas para uma situação que eu vou levantar, uma denúncia grave, uma situação que é pública, né, para muitas pessoas no entorno aqui da região central. Se vocês, colegas vereadores, acham que a questão do muro do Colégio Imigrante é uma novela, é simples. Se vocês acham que o problema do Apolinário está para se resolver, que bom. Então eu vou apresentar agora para vocês, colegas, e para a comunidade que está em casa, um mix de duas coisas. Mas eu quero mostrar como que é a aflição, a vida de uma escola. E eu tive a oportunidade de fazer das minhas 3 licenciaturas, meus estágios no Colégio Emílio Meyer. Então eu tenho uma ligação com o Emílio, né, por ser diretor, por ter sido diretor da região centro da União de Bairros, ter sido presidente também do bairro. E depois também ter conhecido a comunidade surda. E o ano passado, por volta de junho, tinham 3 pinheiros que estavam lá e estavam caindo, aqueles pinheiros, risco de queda. Pedi para o secretário do Meio Ambiente, foram lá e retiraram os pinheiros. Pois bem, mas eu quero que a TV Câmara mostre aqui uma clipagem do Jornal Pioneiro, do dia 17 de fevereiro de 2023. Escolas de Caxias que receberão recursos do Estado precisam de reforma em ginásio a melhorias na rede elétrica. 6 instituições foram classificadas como urgentes pela Secretaria da Educação, mas 55 serão beneficiadas ao todo. Então ali eles dizem que 55 escolas, umas 6 instituições urgentes. O que é urgente? É quando está na UTI, né? Tu tem que botar todas as tuas forças lá naqueles 6. 6 escolas de Caxias do Sul, anunciadas na quinta-feira pelo governador Eduardo Leite. 30 milhões de reais. E o governo, então, através do programa Agiliza, iria repassar esse valor para as escolas. A escola, uma das mais necessitadas de todas, Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer, que eu tive a alegria de fazer homenagem em 2016 da escola, de 85 anos, e agora está completando neste ano 93 anos. Pois bem, no dia 13 de novembro de 2023, eu quero saudar a Fabiane, em nome dela, Patrícia, toda a equipe diretiva, a Marisa, que é do setor financeiro da escola, e que estão todas preocupadas, juntamente com o corpo discente da escola também. Na oportunidade, viemos, através deste ofício, solicitar a Vossa Senhoria, coordenadora da 4ª CRE, com urgências, ajuste às instalações elétricas de baixa tensão e implantação de novo padrão de energia em média tensão. Estamos aguardando a finalização da obra de 2019. Este atraso está prejudicando o andamento da escola com frequentes quedas de energia, danificando aparelhos elétricos com risco de curto-circuito e propiciando insegurança a toda a comunidade escolar. Pois bem, eu estive lá semana passada e no dia que eu estava lá, tinha acabado de queimar um ventilador. Colegas vereadores, vocês imaginam o forno que nós estamos vivendo nos últimos meses aqui no nosso município, no estado, no Brasil, né? O calorão, semana passada. Os alunos, eles têm períodos para ligar o ar-condicionado, o ventilador, desculpa. Porque se ligar todos os ventiladores ao mesmo tempo, cai a rede e queima os aparelhos. Então é uma turma aqui, depois é outra. Os alunos estão deixando de frequentar as salas de aula devido ao calor. Porque é um calor extremamente insuportável, porque bate o sol direto no rosto das crianças. E o ventilador, então, tem os horários, os turnos para estarem funcionando. Só que não é uma obra nova. Já existe uma obra lá de 2019 que o governo do estado está com recursos em caixa, mas não termina a obra. E, além de não terminar, anunciaram uma nova obra. Pois bem, convido vocês, então, para verem uma outra situação. Na oportunidade, um ofício de 2023, de 22 de setembro, diz o seguinte:
uma carta endereçada da diretora da escola, Fabiane Zanettini, para a coordenadora da 4ª CRE. Viemos comunicar que no dia 18 de setembro de 2023, o muro que faz divisa com a escola, conforme o ofício 37 do dia 4 de novembro de 2021, que havíamos comunicado que recebemos a notificação da Secretaria Municipal do Urbanismo referente que o muro estava com risco de desabamento, com urgência, ou seja, já tinha sido feito um ofício lá em 2021. Novembro de 2021, a escola tinha feito um ofício referente ao muro que estava com risco de desabamento. Solicitamos recursos financeiros para solucionarmos o problema para inspeção já realizada. Pois bem, está aqui as fotos, eu convido vocês para acompanhar. Com essas chuvas que aconteceram no final do ano e início do ano, o muro está desabando por parte. Está que nem um quebra-cabeça. Cada dia, cada chuva que dá, desaba um pouquinho mais. Tivemos reunião, então, o Gustavo Perassolo, presidente da Comunidade dos Surdos, que tem a sede ao lado. E esse prédio que vocês estão vendo, onde o muro está caindo, é o CAPS. Centro de Referência Psicossocial de Atendimento às Pessoas. Está caído tudo em cima. Por favor, mostra um videozinho. E aqui, então, é a Associação dos Surdos. Mas mostra um vídeo, já que está na moda fazer vídeo aqui na Câmara. Vamos fazer um vídeo aqui e mostrar para a população entender o que eu estou falando. Bota isso. Aí, então, o muro está caído. As árvores acabaram caindo em cima do prédio do CAPS, que é um prédio da Prefeitura de Caxias. Ali atrás desse prédio é a Sociedade dos Surdos, só que o muro está todo rachado até o final. E quando a gente vai na Sociedade dos Surdos, o muro está todo caindo por baixo, está tendo deslizamento por parte de baixo, a estrutura está caindo. Então está virando uma esponja, cada chuva que vai acumulando água e vai cair tudo. Mas o pior, a Sociedade dos Surdos, eles têm uma espécie de centro comunitário deles. Ali eles dão cursos, né, trabalham, fazem interpretação para empresas, né, e subsidiam as atividades deles. Com essa queda do muro, as pessoas acabaram pulando do CAPS, o telhado, e saquearam todas as estruturas que ele tem, computador, louças, todos os bens da Sociedade dos Surdos. Roubaram tudo, limparam. E rompeu a rede de esgoto também deles e infiltrou toda a rede de esgoto ali embaixo. E mostra a foto, por favor, para entender. A outra, a primeira. Essa aí. Essa foto aí desbarrancou tudo e caiu, então, tudo em cima do telhado deles. E as pessoas, né, estão invadindo e saqueando tudo. Mas eu chamo a atenção e eu faço um apelo ao governo municipal, porque já que o Estado é ineficiente, fizeram um estelionato na educação, prometendo e não cumpriram, porque se cumprisse a gente tinha que dar os parabéns. Então, se a gente acha que o muro do imigrante, aqueles 4 metros ali de muro, é o caos, imagina toda a escola do Emílio Meyer aqui no centro da nossa cidade, em frente ao prédio da Maesa. O que mais me preocupa, colegas vereadores, é que são 2 prédios públicos, o CAPS e a Comunidade dos Surdos, da Prefeitura. Então eu faço um apelo, que já que o Estado, o Leite veio aqui, prometeu e não cumpriu, desde 2019, nós já estamos em 2024, já são 5 anos, eu espero então que o município possa ajudar a fazer uma intervenção paliativa, nem que seja colocar umas telhas lá em forma de muro, algumas coisas paliativas. Porque a escola vai virar alvo de vandalismo. O CAPS, nas próximas chuvas, com esses muros caindo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma parte, vereador. Vai cair em cima do CAPS, nós vamos interditar. Nós já temos pessoas na lista de espera de atenção psicossocial. Aquilo ali vai acabar, as pessoas interditando esse espaço. E vou pior ainda. Se a gente acha que o Apolinário, as crianças têm que sair do Apolinário e estudar em outras escolas, o Emílio Meyer é uma escola principalmente de 1.200 alunos. 1.200 alunos. Aonde que essas crianças, estudantes de ensino médio, adolescentes,
irão estudar, porque a fiação elétrica está com risco iminente de pegar fogo na escola. É só vocês irem ali, colegas vereadores. Eu convido para a gente fazer uma caravana, presidente Marisol, a senhora que é amiga do Leite, e o líder do governo aqui também, que é do prefeito Adiló, que a gente possa nos unificar e tentar resolver, a senhora que também foi chefe da bancada do Neri, deputado, que é próximo ao Eduardo Leite, para que a gente resolva essa situação do Colégio Emílio Meyer e também da Sociedade dos Surdos e do CAPS Mental aqui em Caxias do Sul. Era isso, muito obrigado. Desculpa.